Fala galera, estou aqui no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro com Augusto Barbosa da Mesuri Ciências do Esporte. Seja bem-vindo ao meu canal, obrigado também por aceitar o meu convite. E para começar, o que a empresa Mesuri representa para você e a sua funcionalidade? Legal. Bom, primeiro, obrigado pela entrevista, é um prazer estar com vocês. A Mesuri ela surgiu em 2013 e é uma empresa que ela tem a função de levar o conhecimento científico de uma forma amigável para o esporte. A gente vê que durante muitos anos houve uma distância muito grande entre aquilo que se fazia dentro das universidades, do que era desenvolvido, e aquilo que se praticava ou que chegava até o campo, né? Até o campo de atuação no esporte. Então a nossa função é fazer esse canal entre o conhecimento teórico e a prática. Essa é a nossa principal função, nossa missão, né? Transformar isso tudo que às vezes parece muito complicado de uma forma simples, prática, mas que tem um alto impacto para a geração de resultados esportivos. E qual que é a relação do esporte aquático com a Mesuri? Na verdade, toda a minha formação ela foi voltada dentro da natação, né? Então, eu iniciei os meus estudos na faculdade em 2001, fiz mestrado, fiz doutorado na sequência e todos os projetos de pesquisa nos quais eu tive envolvido, eles tinham a natação como a modalidade alvo. Então, foi natural que a Mesuri ela começasse a atender, primeiramente, atletas de natação. Embora hoje as ferramentas que a gente possua, elas já consigam atingir outras modalidades. Então, a gente hoje já atende triatletas também, por exemplo, né? Então, esse foi um caminho natural em razão da minha própria formação mesmo. E como que você vê a evolução de apoiadores, patrocinadores? Tem uma perspectiva futura positiva diante a Mesuri? O nosso alvo principal é atuar com os nossos serviços, né? Mas hoje a gente tem redes sociais e a gente atinge um público que consome esporte. Então, em algumas ocasiões, a gente estabelece algumas parcerias para que a gente consiga, num primeiro momento, melhorar, aprimorar o serviço que a gente presta, com alguns profissionais, clínicas, para que a gente viabilize melhor, um serviço melhor, mas também parcerias com empresas que têm interesse em acessar esse público com o qual a gente trabalha, né, para que consiga mostrar com mais facilidade esses produtos ou esses serviços. Então esse é um outro caminho também, mas nosso principal objetivo ao fazer uma parceria é de fato melhorar o atendimento ao nosso cliente, né, e isso é feito numa conversa em que a gente coloca as cartas na mesa e fala, olha, isso é bom por um lado, bom para o outro lado também. Para nós é muito importante que todas as parcerias sejam equilibradas. O que significa isso para nós? Que seja benéfico para o nosso cliente, em primeiro lugar, que seja benéfico para a gente, mas também para a pessoa que está fazendo a parceria. Então a gente entende que as parcerias de longo prazo elas só acontecem quando elas são equilibradas de todos os lados. Então é isso que a gente está buscando. E quais são os projetos para 2018 para os atletas, para a empresa, para trazer mais credibilidade, visibilidade para vocês e para trazer um grande potencial para futuras parcerias, futuros patrocinadores? A Mesuri hoje ela já atende alguns clientes, então a gente já tem alguns eventos nacionais e internacionais programados para que a gente participe. Então, a gente já tem essa agenda, a gente está, nesse ano, investindo bastante na nossa parte educacional, porque com a vivência que a gente tem no esporte de alto rendimento, a gente conseguiu estruturar com os nossos profissionais alguns conteúdos científicos, mas de forma acessível, de forma prática. Então, a gente está levando isso também para a comunidade que consome esporte, sob a forma de cursos. Então, esse é um novo caminho que a gente está adentrando também. Todos os profissionais nossos eles já têm experiência didática, né? Eles já têm experiência em aulas e tudo mais, então
foi na verdade um caminho também natural, né? E em termos de visibilidade, a gente tem como principal foco trabalhar com as redes sociais, que eu acho que hoje em dia é um canal muito importante para que a gente consiga mostrar um pouco do que a gente faz, né? E dessa forma acessar mais o nosso público e eventualmente captar mais clientes, é o que a gente espera, né? Você falou de cursos. Quais cursos vocês oferecem na Mesuri? Então, hoje, a gente tem uma série de cursos e tem alguns temas que são bem interessantes. Então, são presenciais, online? Eles são presenciais. Hoje ainda presenciais. A gente já está estudando para a gente colocar isso de forma EAD, né, forma à distância. Mas só para citar um exemplo, ou dois, né? Hoje a gente sabe que na prova de 50 livre, por exemplo, no esporte olímpico, um tempo que é fundamental para você atingir resultados expressivos em competições internacionais é a marca de aproximadamente 21 segundos. E a gente teve a oportunidade, ao longo da nossa trajetória, de trabalhar e acompanhar alguns atletas brasileiros que tiveram a oportunidade de nadar para esse tempo e atingir resultados expressivos em nível internacional. Então a gente organizou esse conteúdo sob a forma de um curso, palestra, mostrando, olha, qual é o caminho que os campeões percorrem para atingir esse tempo. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que é bem interessante também, que está relacionado à parte nutricional. A gente sabe hoje que um dos principais caminhos para os atletas se recuperarem melhor, né, e treinarem melhor também, está relacionado com a nutrição. Então, a gente hoje tem uma infinidade de suplementos e nem todos possuem evidências científicas que são contundentes, que são fortes o suficiente para justificar o uso delas. Então a gente tem muito modismo em alguns casos. Então nosso objetivo é esclarecer diante da comunidade esportiva também quais são esses suplementos, qual que realmente funciona e qual que tem um caminho mercadológico, por exemplo. Então tudo isso sob a ótica da bioquímica, a ótica da fisiologia, para que isso fique devidamente esclarecido e com os devidos artigos científicos que fundamentam isso que a gente está falando também. E tem algum relato, algum depoimento de algum atleta que te emocionou e que te trouxe mais assim vontade, garra de falar, nossa, a Mesuri tá fazendo a parte dela, tá fazendo acontecer, tá trazendo aquilo que eu mais queria mesmo, de crescimento, potencialidade, aquilo que mais te tocou? Eu tenho algumas experiências muito importantes assim com alguns atletas e que eles acabam se tornando amigos próximos, né, em alguns casos. Esse caso não aconteceu exatamente com a Mesuri, aconteceu na época em que eu trabalhava num grande clube, em que a gente teve a oportunidade de acompanhar um atleta que acabou indo para a Olimpíada, mas que bem no início de todo o processo essa vaga parecia meio impossível em razão da grande competitividade que a prova que ele competia tinha aqui no Brasil, né? Então, no final, quando ele obteve esse resultado, foi realmente algo que houve aplicação de conhecimento científico, evidentemente com a participação de outras áreas também, porque o desempenho esportivo ele não se compõe apenas de uma área que chega e gera um impacto, mas de várias áreas. Mas aquela sensação de que, puxa, foi legal fazer parte, a gente não sabe o quanto, mas foi legal fazer parte com um pouquinho de contribuição disso aí. E uma segunda experiência foi no Rio 2016, onde eu tive a oportunidade de ir acompanhando a Comissão Técnica de Natação Paralímpica e tive a oportunidade de entrar no Maracanã na abertura e no fechamento, né? Então você vê aquele estádio que tem tanta história no futebol, mas que a partir daquele momento também passou a ter uma história para todas as outras modalidades. Isso foi muito legal, ver toda aquela estrutura e principalmente viver a Vila Olímpica, viver a organização que o Brasil teve no Rio 2016, me motivou enquanto brasileiro, porque quando a gente de fato quer fazer alguma coisa bem feita, a gente faz. Foi realmente impressionante como aquilo foi organizado. E
como os nossos convidados, as outras seleções, chegavam perto da gente e falavam, olha, vocês fizeram uma festa realmente muito bonita. O que a gente viu aqui, a gente nunca experimentou antes. Então a gente teve relatos dessa natureza. Então isso eu achei que foi algo que eu posso levar para a minha vida, para a minha história, sem sombra de dúvida. Você falando um pouco da Rio 2016, a gente sabe que os Paralímpicos, eles têm uma grande evolução, um grande número de medalhas, vitórias, Sim. que as pessoas cada vez mais estão se surpreendendo. O que você tem a respeito disso? Tem um treinamento mais rigoroso ou é da mesma forma de outros treinamentos convencionais? Como que funciona isso? Ou vocês também já estão preparando já para 2020? Como que isso funciona? No dia que a gente encerrou o Rio 2016, a gente já estava de olho em Tóquio, né? A gente nunca se satisfaz, a gente sempre está correndo. Na verdade, a experiência no esporte paralímpico ela é muito rica, porque cada um tem uma história que pode ensinar bastante. O que também, a gente tem isso no esporte olímpico. E com o passar do tempo, a gente vai vendo que, na verdade, aquela imagem de que tudo vem no esporte paralímpico relacionado à superação e tudo mais, essa é uma visão que, com a convivência que a gente tem com os atletas, a gente supera isso e fala, puxa, eles são extremamente capazes em tudo e isso acontece de forma muito rápida, né? A gente se adapta a isso muito rápido, porque de fato a gente convive com eles e eles têm a possibilidade de realmente fazer basicamente tudo, né? E aí tem um momento em que a gente começa a olhá-los de fato como atletas. Então, a gente não os enxerga como pessoas com deficiência. A gente enxerga eles como pessoas que têm um objetivo esportivo e que a gente aplica o melhor da tecnologia, o melhor do conhecimento científico para auxiliar, para que eles nadem mais rápido, corram mais rápido, saltem mais longe. Esse é o nosso propósito, né? E o fato do resultado esportivo paralímpico estar mais evidente, isso diz respeito a uma organização e a um trabalho de diversos profissionais que fundamentam tudo isso. Né? Então, a gente percebe que ao longo do tempo também houve uma migração de pessoas que estavam no esporte olímpico, mas que viram o desenvolvimento do esporte paralímpico e optaram por trabalhar no esporte paralímpico também. Então, de certa forma, isso trouxe uma bagagem, um conhecimento que já existia no olímpico para ser aplicado no paralímpico, o que também, evidentemente, fez com que houvesse esse crescimento nos resultados que a gente tem visto hoje. Né? E dê um recado para as pessoas atletas paralímpicas para cada vez mais ficarem motivadas, para terem mais apoio, patrocinadores que precisam, necessitam, são grandes heróis, são grandes batalhadores, guerreiros. Dê um recado para eles que eles estão assistindo, ou para aquelas pessoas também que querem ser futuros atletas paralímpicos. O primeiro passo é determinação, né? Você precisa querer muito aquilo que você colocou como alvo e correr e percorrer com muita garra aquilo. Isso a gente percebe que o principal recado é dado principalmente pelos atletas que estão lá na piscina. Então a gente tem alguns exemplos, né, de atletas que a gente conhece que, por terem visto outro atleta paralímpico realizando coisas grandiosas, se perguntaram também, puxa, será que eu também não consigo dar esse passo? E ao dar esse passo se tornaram multimedalistas. Né? É o caso da nossa grande estrela na natação, que é o Daniel Dias. Né? Então, acho que o principal recado vem da piscina, vem das pistas, de ver o que eles conseguem fazer, da velocidade com que eles conseguem correr, saltar, e falar assim, não, isso é possível para mim. Né? E vir fazer parte disso com determinação. Agora, tem que entender que isso tudo tem um preço. Esses atletas, eles hoje têm vida de atleta, muito rigorosa do ponto de vista nutricional, de recuperação e tudo mais. Então, precisa, de fato, querer se entregar para aquilo que a gente chama hoje de esporte. E se eu pudesse dar uma dica hoje, enquanto empresário, enquanto
alguém que busca parcerias e que tem busca ter uma visão mercadológica das coisas. Hoje o esporte é algo que ele é rendimento, ele é resultado, mas ele é também espetáculo, né? Então, os atletas hoje, eles têm a responsabilidade, em termos profissionais, de gerar um desempenho, de realizar o desempenho, mas eles também têm a responsabilidade de motivar uma geração nova, de inspirar isso para os Olímpicos e Paralímpicos, de inspirar uma nova geração e de entender que eles têm uma função, inclusive comercial, e que isso pode ajudá-los na própria função de atleta. Então, ter uma rede social, alimentar essa rede social com informações a respeito da rotina, é certamente alguma coisa bem, bem valiosa e que vai atrair o interesse de pessoas, patrocinadores, para receber parcerias de produtos, de suplementos nutricionais, serviços e até mesmo patrocínio financeiro, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica, eu olharia para essa parte de mídias, né, que eu acho que é uma coisa que não tem como a gente ficar sem hoje no mundo em que a gente está. E quem ficou curioso ou quer entrar em contato com você, quais são as suas redes sociais para as pessoas que estão interessadas, que têm dúvidas ainda e querem mais informações? Legal. A gente tem Instagram, Facebook, Twitter e a gente também tem o nosso site, né, e todos eles vêm com o nome da nossa empresa, que é Mesory.pro. Então, se você quer lá no Twitter, quer no Instagram ou no Facebook, procura lá por Mesory.pro, que é também o nosso site, Mesory.pro, www.mesory.pro, e você vai ter acesso àquilo que a gente oferece em termos de tecnologia, os nossos parceiros, quem são os nossos clientes, conhecer um pouco mais do que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente está sempre alimentando também. Olha, agradeço mais uma vez a sua atenção, por conceder aqui esse espaço maravilhoso para a entrevista, por dar dicas, informações úteis para a população, para falar um pouco dos nossos heróis, que são tão importantes, que a gente tem que dar visibilidade a eles. Legal. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se inscreva, compartilhe, curte, ative o sininho. É isso daí, galera. Valeu!